Começou o Hashtag Educa de hoje, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E eu começo perguntando para você, você sabe o que é cultura maker? A sua escola é aberta à criatividade dos alunos, é aberta à cultura maker? Ou tem espaço para que os próprios alunos, com as próprias mãos, cheguem às soluções, criem, resolvam problemas? Sua escola funciona assim? Não? E você gostaria de saber como é que é? Então vem para cá. Participe, o assunto de hoje é cultura maker nas escolas. Vem para cá, participe, comente, compartilhe, marque os seus amigos. Todo mundo que gosta da cultura maker, não deixa de participar, não. Comente, conte a sua experiência, mande suas perguntas, tire suas dúvidas. Hoje é o momento da gente pensar, inclusive, em como implementar a cultura maker na escola. E para conversar sobre isso, eu já dei uma olhadinha aqui para ela. Está aqui do meu lado a Gisele Cordeiro. A Gisele é gerente de inovação e tecnologia da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro e sabe tudo de cultura maker. A gente estava num papo aqui super aquecido sobre isso antes de começar a live. Então vem para cá, não deixe de participar. Eu conto com os seus posts, hein? Seja bem-vinda, Gisele, ao Hashtag Educa. E para começar a conversa, vamos tentar definir o que é cultura maker. Então, a cultura maker é um movimento que começa fora do Brasil, mas está relacionado a consertar coisas, construir coisas com as suas próprias mãos, né? Literalmente colocar a mão na massa. E a educação, né, faz pouco tempo, incorporou isso à questão pedagógica. Como é que eles trouxeram esse movimento, né, das pessoas em casa construindo suas próprias geringonças, prototipando coisas. A educação começou a trazer isso para dentro da sala de aula, né, para tornar a sala de aula mais um espaço colaborativo, para fazer com que o aluno tenha maior participação, seja protagonista, né, do seu aprendizado e também para tornar a aprendizagem mais significativa. Isso, gente, é uma nova maneira de pensar a sala de aula e uma nova maneira de pensar a escola, porque a gente sai daquele, né, papel verticalizado e deixa que os alunos próprios ponham a mão na massa do conhecimento e transformem aquilo, não é isso? Exatamente. O professor é quase um mentor, né? Ele orienta os alunos, né? E os alunos podem pensar, por exemplo, problemas na sua comunidade ou no seu entorno, na própria escola e colocar em teste soluções para isso e prototipar isso na própria sala de aula. Então, ele torna o aluno protagonista, né, do seu próprio aprendizado e, ao mesmo tempo, faz com que ele tenha uma relação diferente com a ciência, né? Porque a ciência está relacionada com a tecnologia, essa coisa de fabricar coisas com as próprias mãos está muito relacionado com o pensamento científico também, né? De observação, de testar hipóteses, e isso é bem bacana dentro da sala de aula. E traz um papel novo para o professor, o papel de mentor, né? De orientar aqueles alunos ali a prototipar coisas que podem resolver problemas, por exemplo. Então, olha só, a gente já mudou o pensamento, agora a gente tem que entender como implementar. Você está falando em prototipar. Vamos tentar traduzir isso para quem está acompanhando o Hashtag Educa. Na prática, como é que funciona isso? É só para aula de ciências? É só para aula de matemática? É para todas as séries? Como é que é? Então, vou dar um exemplo bem prático que aconteceu de verdade, né? Uma professora de alfabetização, né, muito encantada com a cultura maker, vendo muitos vídeos no YouTube, porque tem vídeos de YouTube, né? E aí ela achou um vídeo, por exemplo, que ensinava a construir um caleidoscópio. Aí ela resolveu trabalhar, né, caleidoscópio com seus alunos de alfabetização. E ela construiu com os alunos de 6, 7 anos caleidoscópios com réguas, aquelas réguas que a gente tem transparentes e miçangas. E aí trabalhou a questão do que era um caleidoscópio, conceitos de física, né, para os alunos de 6, 7 anos. E como resultado disso, ela mesma conta, né, que os pais foram procurá-la na escola e dizer assim, nossa, meu filho na alfabetização estava me ensinando física em casa, mostrando o caleidoscópio que ele mesmo construiu, né? Você imagina para essa criança o significado que tem hoje, por exemplo, um caleidoscópio. Ele vai levar isso para o resto da vida. Foi alguma coisa que ele construiu, não só o objeto, mas o conhecimento, né? Que ele construiu ali, o conhecimento em física, para alunos, inclusive, que não são nem alfabetizados ainda, né? Então, o espaço maker é isso, você dá a oportunidade dos alunos construírem algo com a sua própria mão, com suas próprias mãos, e pensar que conceitos ali eles estão desenvolvendo e ajudá-los a entender esses conceitos. E olha que interessante, o caleidoscópio não caiu do nada ali na sala, não.
É porque ela queria trabalhar o quê, professora? Então, ela narrando, né, professora, eu queria trabalhar a letra C e eu estava muito imbuída de fazer alguma coisa diferente. E aí, olhando um vídeo no YouTube desses makers, o cara ensinou a fazer um caleidoscópio. Ela falou, tá aí, eu vou ensinar C de caleidoscópio, o que era completamente improvável numa classe de alfabetização, né? Agora, como é que a escola pode desenvolver essa cultura? Então, isso está muito relacionado ainda com a formação do professor, tanto inicial como a formação continuada. Hoje a gente percebe na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que é a área que eu atuo, que tem muitos professores que já têm essa coisa de buscar informação, de buscar no YouTube, né? A gente está falando de cultura digital, de toda essa imersão. Então, tem muitos professores espalhados hoje na cidade que estão fazendo isso por conta própria, né? Eu posso citar aqui números, né? De áreas, né, das mais diversos bairros da cidade. Por exemplo, a gente tem na escola Aldebaran um professor que criou aplicativo com seus próprios alunos. A gente tem o professor Tiago, aqui na região central do Rio, que ele, olha só o projeto, ele construiu com placas de Arduino um sistema para aviões pequenos e aeroportos pequenos, e que os alunos fizeram um sistema que diz quando é que o avião pode ou não pousar, todo automaticamente. E eles construíram aquilo na sala de aula, assim, sensacional. E essa questão da cultura maker, ela é muito nova. Então, a gente observa que hoje, os professores que estão imbuídos nisso, fizeram realmente como autodidatas, né? Mas hoje a secretaria vai começar a oferecer, tem uma novidade para o seu programa. Agora, em outubro, a gente vai começar a fazer oficinas makers na SME para professores e gestores também. Porque é importante também o gestor ser um colaborador do professor nessa criação do espaço maker, né? Só para adiantar, porque a Andréia Barreto perguntou se já existem escolas na rede municipal que faz esse tipo de trabalho e quais são. Ela falou um pouquinho desses exemplos aqui e está dando a notícia de que a gente vai ter um curso na SME sobre cultura maker. Então, olha só, o momento é agora. Como fazer a inscrição? Como procurar? Como é que vai ser de outubro até que data? As inscrições vão estar disponíveis lá no portal do Rio Educa, né? São sempre poucas vagas, porque é uma questão mesmo de botar a mão na massa, mas esse curso vai ser contínuo, vai terminar uma turma e começar outra, e a partir de setembro a gente vai estar disponibilizando inscrições no portal Rio Educa. E em relação à pergunta da Andréia, a gente pode citar várias. Tem a Escola Malbataã, no bairro de Irajá, que tem uma professora de inglês, a Níger, que constrói aplicativos em inglês com seus alunos. Eu já citei o professor Tiago, o professor Leonardo, da Aldebaran. Tem a Escola Finlândia, que faz um trabalho excepcional e tem um canal no YouTube. A Escola Finlândia tem um canal no YouTube. Muito legal, vale a pena conferir. Isso não é desculpa e esse assunto ele é quente, porque olha só, a gente tem a Deise Alves Barbosa dizendo que é super a favor da cultura maker. Deise, obrigada pela participação. A Deise, de novo, está dizendo que na escola dela, Prudente de Moraes, já incentiva a cultura maker. Olha, parabéns pela Prudente de Moraes, viu? Tem alunos que constroem, por exemplo, pulmão, aviãozinho com motorzinho caseiro. Professor, acredito que seja o professor Shenpon Sun, desculpa se eu falei o nome certo ou errado, hein? Na verdade, me perdoe se eu falei o nome errado, a pronúncia errada. Está dizendo que é ótima entrevista e esse assunto realmente é muito bom. Daniele Sampaio, show. Manuela Sampaio, muito maneiro. Felipe Valadares, muito bom. Obrigada pela participação de vocês e continuem mandando os comentários. O que eu quero saber é o seguinte, você falou de placa de Arduino, né, material. A gente precisa, para implementar a cultura maker na escola, para fazer isso acontecer, a gente precisa de um laboratório, precisa de um espaço específico, porque a gente vê os Fab Labs de uma maneira geral, né? A gente precisa de um espaço específico. O que a gente precisa para montar, por exemplo, um espaço maker na escola? Isso vai depender muito do objetivo do professor e do público-alvo, né? Por exemplo, a Prudente de Moraes, que é uma escola, eu acredito que de primeiro segmento, pelo que ela narrou aí, eu não conheço a escola ainda, mas ela deve trabalhar, por exemplo, com sucata, né? Com os menores, construindo né? Maquetes de ciências. Isso é possível, trabalhar apenas com sucata. E aí pode ser feito em qualquer sala de aula. Mas desde isso até com placas de Arduino, que é uma coisa um pouco mais sofisticada, mas que também pode ser feito em sala de aula, que é como o professor, por exemplo, Tiago faz. Mas você também pode oferecer em aulas eletivas, que é como acontece com a professora Níger. Mas cada professor encontra o seu caminho, não tem uma receita muito pronta não, apesar da gente ter cursos bem dedicados a isso.
em várias áreas da cidade, mas o ideal é você perceber mesmo qual a necessidade do seu público-alvo, o espaço que você tem e fazer as adequações. A Larissa Magalhães, ela está dizendo, no município do Rio já acontece esse movimento nas salas de aula, a gente pode dizer que... Em algumas escolas sim, porque é um movimento novo, inclusive fora do Brasil, né? Não são todas as escolas que trabalham com o movimento maker, é uma questão que está surgindo muito recente, né? De metodologias onde o aluno coloca a mão na massa, mas a gente já vê bastante escolas. Eu acabei de descobrir que a Prudente de Moraes também está fazendo isso. Show! A Leda Gomes diz que a educação precisa caminhar junto com a tecnologia. Pois é, né? A gente está imerso na tecnologia, a gente está caminhando para um mundo cada vez mais tecnológico e a gente não pode deixar a escola fora disso, né? Nem o professor fora disso. Agora, a cultura maker, ela apresenta, ela faz parte, na verdade, de uma proposta de desafio, não é? O professor, ele tá, eu não posso dizer isso, mas o professor, ele está apto a se desafiar, a mudar a postura dele na sala de aula, a mudar essa maneira de trabalhar o conteúdo em sala de aula? Então, o desafio é a palavra-chave do movimento maker, né? Você se desafiar enquanto professor e você desafiar os alunos também a construírem coisas com as suas próprias mãos. E essa questão do desafio, ela está ligada com a autoestima, né? Então, esse professor que a gente observa, que, por exemplo, que está com a mão na massa fazendo, ele é muito autodidata, então ele se desafia o tempo todo e ele cresce muito profissionalmente com isso, né? Mas o aluno, a gente voltando de novo para o aluno, você imagina você desafiar alunos de primeiro segmento a construírem, né, um caleidoscópio, como a gente falou aqui, e ver que aquilo foi construído com as suas próprias mãos e que ele mostra aquilo para um adulto e aquilo funciona. E o adulto fala, nossa, que máximo. Você imagina a autoestima dessa criança, né? Iniciando no processo de alfabetização e já com a mão na massa construindo objetos que ela sente que tem uma função, né? Isso é bastante legal. É a questão da aprendizagem significativa, que está relacionado com o desafio e automaticamente com a autoestima, né? Você se desafiar o tempo todo como professor e desafiar o aluno a construir seu próprio conhecimento. A questão da autoestima é importante. A gente aqui na Multirio tem um programa que é o Coletivamente, e isso eu pude ver com esses próprios olhos. Uma professora dentro do sistema educativo enfim, da administração penitenciária, que é o DEGASE, ela trabalhava uma oficina Lego com as meninas, né, privadas de liberdade dentro desse sistema socioeducativo, e as meninas desenvolveram, através de um Lego, uma cadeira de rodas para as baianas de escola de samba que não podiam mais desfilar. Então você imagina meninas privadas de liberdade, né, que cometeram algum tipo de infração, pensando através do jogo, do Lego, da construção delas, uma medida que pudesse ajudar uma outra pessoa lá do lado de fora. Como que essas meninas saíram de dentro do sistema socioeducativo? Isso a gente está falando de um caso muito específico, mas a autoestima ela é fundamental. Ela tem a ver com perspectiva de vida, né? Você cria perspectivas novas para essas pessoas, né? Elas visualizam um mundo novo, né? Eu sou capaz de construir qualquer coisa, né? Eu brinco muito que faço uma analogia com quem corre uma maratona, né? A primeira vez que você corre uma maratona, você fala assim, nossa, eu fui capaz disso. Você se sente capaz de fazer qualquer coisa. E para uma criança que constrói um aparato desse, ela começa a se sentir capaz de fazer qualquer coisa, né? Inclusive enfrentar problemas de aprendizagem, etc. Eu acho que é por aí. Super legal. A Larissa Magalhães está dizendo, um novo tempo começa para a educação. Bianca Salles, bacana. A Deise Alves Barbosa está dizendo que o Rio está na vanguarda. A Andréa Barreto, aluno tem que ser protagonista. É exatamente isso que a gente está falando. E aí, a participação das famílias é importante nesse processo, por exemplo? Com certeza, né? Acho que para a escola, a família é muito importante. Então, quando você tem, por exemplo, um pai que vai fazer uma oficina sobre alguma coisa na escola e explica aquilo para os professores e para os alunos e coloca a mão na massa, ele está entendendo o fazer da escola como algo próximo dele e do fazer dele e está criando um vínculo afetivo com a escola e está ensinando os alunos que a escola é lugar de fazer coisas práticas também, que tem a ver com a vida. A escola não é um lugar só do conhecimento contemplativo como a gente achava, né? A escola é um lugar de se produzir coisas, de se fazer coisas, de se pensar tecnologias, de criar coisas novas, né? Quem sabe a gente não está formando aí futuros empreendedores, criadores de startups, não sei, a gente
pensa nisso, né? Que é por que não, né? Por que não fazer esses alunos a pensarem um pouco mais sobre os seus problemas e tentarem desenvolver soluções para eles? Soluções. Eu acho que você trouxe uma palavra que é fundamental para a cultura maker. Solução. Peraí que eu já me perdi aqui um pouquinho. Olha só, Andréa Barreto disse que aluno tem que ser protagonista. Juliana Silva. A tecnologia pode ser um caminho para uma revolução na educação pública? Talvez sim, né? Eu acredito muito nisso, porque a gente sai daquele lugar, né, do conhecimento estático, do quadro, para fazer alguma coisa com as mãos, que vão aparecer desafios, porque não é simples você construir alguma coisa, né? Aparecem erros, obstáculos, desafios, e que o aluno vai, né, passando cada fase daquela e vai construindo um conhecimento. Sai um pouco daquela coisa do conhecimento estático do quadro, que eu tenho que decorar e tenho que fazer uma prova, para eu construir com as minhas próprias mãos e sei de todas as dificuldades e o que aconteceu até obter o sucesso. Porque tem isso também, né? Com a resiliência. Porque quando você trabalha a cultura maker, você está trabalhando a resiliência do aluno. Porque ele vai construir a primeira maquete, alguma coisa não vai dar certo, ele vai buscar outra solução. E resiliência é uma capacidade que a gente brinca de socioemocional bacana para se desenvolver na escola, né? E que isso pode ser desenvolvido com um projeto, né? De maker, de colocar a mão na massa e ver o que pode dar certo e o que não. A gente está falando em solução. Cultura maker, ela é inclusiva? Eu acredito que sim, né? Porque qualquer pessoa tem a capacidade de criar algo, né? E quando você cria um grupo, porque tem um pensamento que diz assim, ninguém é perfeito, mas uma equipe pode ser perfeita. Porque ninguém tem todo o conhecimento do mundo, mas quando você tem uma equipe, um cara tem um talento, o outro tem outro. Isso é inclusivo, porque às vezes aquele cara que está ali à margem de tudo, ele é incluído porque ele tem um talento que é essencial em determinado momento, né? É muito do trabalho colaborativo, do trabalho em equipe. E o trabalho colaborativo e o trabalho em equipe é, né, uma forma de inclusão. Aqui a gente tem, olha, o pessoal está assim arrebentando na participação. Eu queria agradecer vocês, porque é muito importante a participação de vocês, porque a gente troca. E é para isso que serve a educação. A gente só consegue fazer a educação acontecer, a gente só consegue avançar se tiver troca. E olha só, a Daniele Sampaio está dizendo, o aluno se reconhece no processo, se sente parte dele. E a Andréa Barreto, o que é Design for Change? E aí, tem a ver com cultura maker, né? Design for Change é uma metodologia de ensino criada por uma indiana, a Kiran, que tem a ver com sensibilidade, observação e compartilhamento, né? Essa metodologia foi criada na Índia, ela está viajando aí pelo mundo inteiro e ela está relacionada com o espaço maker porque o aluno também põe a mão na massa, né? Para resolver problemas. Na verdade, o Design for Change ele cria para mudar alguma coisa na sua comunidade. É um pouco essa tônica do Design for Change. Então, ele tem a ver com cultura maker. Eu convido vocês a conhecerem um pouquinho também sobre Design for Change. A gente, acho que em setembro, deve estar recebendo no Rio a criadora da metodologia, e que é uma metodologia maker também, né? Ou seja, é bom que a gente pense que a escola é um local de criação, um local de solução, mas também é um local para que você possa olhar o mundo como um espaço onde você é protagonista e você pode fazê-lo melhor. Você não precisa só criticar, você pode criticar e botar a mão na massa para mudar alguma coisa, né? Eu acho que é por aí. Professor, não deixe de participar, confira os posts, a gente vai colocar vários materiais. Você quer dar um telefone de contato ou um e-mail de contato? Quer montar o seu espaço maker na escola? Como é que faz? Eu procuro onde? Você pode mandar e-mail para rioeduca@rioeduca.net ou pode procurar a gente na SME, no 4º andar, sala 443. O telefone é 2976-2002. Se você não pegou, dá uma olhada nos posts que a gente vai colocar. Gisele, muito obrigada. A live está acabando, passa rapidinho, mas quando o assunto é bom, é assim mesmo. Obrigada pela participação, pela contribuição. Pelo convite. Que bom. Obrigada a você também que acompanhou, que participou, que curtiu. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo #Educa. Até lá!